sou Gabriele Ferreira, mais conhecida como Bibi, né? Prefiro, inclusive, o Bibi. Sou do povo, pode passar, sou do povo Borungrém, daqui de Minas. Vou falar um pouquinho de quem eu sou, acho que é importante, do meu povo também. Meu povo é daqui de Minas Gerais, do território mineiro, é, da região ali de Ouro Preto. A minha avó, ela cresceu no território, nasceu, cresceu no território e cresceu diante de muita violência, assim. Eu tive um tio assassinado nessas brigas territoriais. A minha bisavó, né, mãe da minha avó, se matou nessas, nessas situações complexas que a gente sabe como a gente vê, não é nada fácil de lidar. E, e muito nova, a minha avó já começou a trabalhar e ir para a cidade vender artesanato, vender farinha, vender plantação. E ela ia caminhando, né, porque ela ia a pé na cidade, junto do pai. E ela conta de como ele fazia tipo um casulinho do que tinha de pano, de resto de rede, do que dava para fazer, para colocar ela tipo num casulo para ela dormir assim na árvore, do tempo até chegar na cidade, porque nem sempre conseguiam chegar nas cidades próximas numa caminhada de dia só. Então, assim, não foi uma vida como a que eu tive, por exemplo, né? Eu cresci na cidade do interior, mas cresci na cidade. E depois que ela saiu do território, ela foi trabalhar numa fazenda, né? Depois que o irmão dela foi assassinado. Mas aquela coisa, né? Não era bem um trabalho, porque ela não recebia dinheiro. Ela recebia comida, uns trapos para vestir e mandava poucos alimentos para a irmã dela que ficou, né, na roça. Então, foi uma vida muito difícil. Depois ela veio para a cidade, onde ela conheceu meu avô, que é do povo Puri, né, e casou. E assim foi. Ela teve 9 filhos, 4 mulheres e 5 homens. Na verdade, foram 11, mas 2 morreram antes de nascer. Então, 9 crianças aí nasceram. E cada um foi nascendo em uma cidade, na verdade, em uma roça, sendo registrada numa cidade próxima. Então, cada tio, tia minha e a minha mãe são registrados em uma cidade diferente. Cada um nasceu como se nascessem, tipo, em Lagoa Santa e fossem registrados em Belo Horizonte. Ninguém foi nascido e registrado num lugar só. É uma completa, sim, uma bagunça total. E, e é isso, né? Mas ela nunca escondeu a ancestralidade, né? A cultura, ela, né, falando a língua. Aos poucos foi se perdendo. A minha avó não sabe ler, não sabe escrever, ela sabe desenhar o nome dela, não tem certidão de nascimento. Então, é mais uma mulher indígena diante de toda a violência de outras mulheres indígenas que a gente tem no nosso país. Então, eu sou fruto, junto da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios, dessa mulher guerreira que, né, conseguiu, né, criar todos nós aí diante desse país. E para ela, quando fala disso tudo, é muito dolorido. E por mais que eu não tenha vivido isso com ela, eu consigo sentir a dor dela. Então, eu sigo na luta diante dessa vivência, né? Seguindo, porque é isso, eu sou porque ela é. E eu consigo lutar hoje porque ela lutou no passado. Eu acho que é um pouco disso, assim. Quem eu sou
porque ela foi. Mas pode passar aí, vamos passar para quem eu sou academicamente, né? Eu entrei na Universidade Federal de Pelotas em 2017, saí de Minas, nunca tinha morado sozinha, então saí de Minas, fui para o Rio Grande do Sul, não tinha ninguém lá também, e fui para lá no primeiro semestre, vivenciei uma situação complexa de racismo de um professor na universidade, mas entramos com um processo da turma contra racismo em relação a ele. Ele não era do curso de antropologia e de arqueologia, mas ele dava aula. Ele era do departamento de sociologia, mas conseguimos tirar ele. Ele não pode mais dar aula no departamento de antropologia e arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Foi um marco dentro da universidade lá, saiu reportagens, enfim. Então eu consegui enfrentar ele. Eu queria abandonar a disciplina diante do que eu tinha vivenciado, mas com a força de uma amiga que era indígena Purinã, do Acre, eu não abandonei a disciplina, fui para cima dele, né, no departamento, nas instâncias da universidade, e queria voltar para Minas também, né, porque era isso. Eu estava na beirola do país, pensando o que que eu estou fazendo aqui, né? Longe do meu povo, longe da minha família. Preciso ir embora, voltar para as minhas raízes. Mas fiquei. Fiquei e me formei em 2022, né? E foi importante. E, e aí entrei na loucura de me formar em 2022. A formatura oficial foi em 2022, né? Eu defendi o TCC em 2021. E lembro que eu defendi o TCC dia 18 de novembro e eu tinha que entregar os documentos para 18 de novembro de 2021. E eu tinha que entregar os documentos para o mestrado dia 28 de novembro. Então, eu tinha 10 dias para escrever o projeto, mexer com os documentos e mandar. Eu falei, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Mas eu dei conta. Eu dei conta e passei em segundo lugar. Então, eu falei, nossa, foi o auge, assim. Eu lembro que foi o auge. E aí eu entrei no mestrado com um projeto para trabalhar com a criança, né? Você passa, por favor? E aí, antes de falar da criança, eu preciso contextualizar um pouco a bioarqueologia, né? Que é o seguinte, a bioarqueologia, ela existe antes mesmo dela ser nomeada como bioarqueologia, né? Porque a bioarqueologia está um pouco associada e a biologia, um pouco também a medicina, porque ela bebe dessas fontes aí em relação às técnicas dela. Porque, assim, desde o século XVIII tem um pouco desse entusiasmo científico mesmo, por conta dos septamentos na arqueologia, né, das escavações e se encontrarem os septamentos humanos nessas escavações arqueológicas. Então, a bioarqueologia não existia com esse nome, né? A gente tinha a questão da antropologia física ou antropologia biológica, que era muito complexa a forma como ela é tratada. Essa foto que eu coloquei, inclusive, aí, ela era a questão da craniometria, que era o que se faziam, que eram as medições de crânio, era totalmente voltada para medições de crânio. Então, você tinha separado. Isso, inclusive, existia até pouco tempo a separação de colocar numa caixa de crânio, uma caixa de fêmur, de várias pessoas, uma caixa de úmero, uma caixa. Isso são pedaços dos nossos ossos, tá? Então, você separa. Você não é. Como você chama? Você não. Como é que é? Anderson. Você não é o Anderson no seu corpo. Você é um crânio, você é um número, e aí bota lá o número do Anderson, o número do Lucas, tudo misturado. Então, a gente perde completamente o ser. Não somos mais pessoas. Nós somos pedaços de objetos, pedaços de materialidade, pedaços de ossos. Então, era isso que acontecia, mas que segue acontecendo, né? Porque a biologia não mudou.
ou está tentando mudar. Algumas pessoas estão tentando fazer diferente. Eu acho que é um caminhar de trabalhos de algumas pessoas que é semelhante também à arqueologia, né? O caminhar de mudança de trabalho de algumas pessoas na própria arqueologia. Que a arqueologia também tem lá seus vários problemas em diversas situações, né? Não estou aqui para falar mal nem da bioarqueologia, nem da arqueologia, porque elas não são as vilãs, né? Não estou aqui para tratar de mocinhos e vilões. Não é isso. Só que a questão é o seguinte: diante dessas curiosidades em relação aos sepultamentos arqueológicos encontrados nas escavações, a ciência, mas essa ciência construída por corpos brancos, queriam provar e investigar esses exotismos, né? Essas culturas, essas nossas culturas indígenas. Quem eram essas pessoas? Quem éramos nós? O que a gente comia? O que a gente fazia? Como a gente vivia, né, na mata? Como a gente caçava? E através dos nossos corpos, talvez eles tentassem, né, escrever sobre isso, falar sobre isso. Só que eles faziam, não vou dizer isso faziam de forma errada, mas faziam isso de uma forma meio estranha, né? Porque era isso. O que eles faziam era medir o tempo inteiro os crânios. E isso, assim, começaram com a cronometria, que era a medição dos crânios. Então, basicamente, era fazer medições, né, que nem na foto ali, de todos os lados, né? Que é uma coisa que ainda se faz as medições de uma forma diferente, mas ainda se faz medições. E a antropologia física, basicamente, era uma comparação dessas medições para dizer que as pessoas brancas eram intelectualmente e moralmente melhores que as pessoas indígenas e negras. E passou um tempo, não vou lembrar exatamente a data, mas veio um antropólogo, Ernest Rustam, e ele mudou um pouco. Não, ele não fez nada de melhor, não, tá? Mas ele mudou um pouco porque ele, em vez de fazer craniometria, ele fez antropometria. Em vez de medir só o crânio, ele mediu o esqueleto inteiro. Mas ele continuou fazendo a mesma palhaçada. Mas assim, só mudou o nome e foi medir o corpo inteiro, mas continuou fazendo medições. Mas continuou esquecendo que a gente estava lidando com pessoas, e não com coisas, e não objetos. E aí eu paro para pensar, imagina se fosse a sua avó, exposta ali, a sua mãe, a sua tia, porque é assim que toca nas pessoas, né? Porque se é um parente meu, tá tudo bem. Mas se a gente toca na vida do outro, aí não pode, né? Então pensa ali, se a sua mãe é exposta, e eles estão fazendo isso com a sua mãe, com a sua tia, com a sua prima, com alguém que você ama. Então, acho que é isso que a gente consegue tocar nas pessoas para elas entenderem o tanto que isso é violento, o tanto que isso é horrível. E pensar nas exposições também, né? Porque eu fico pensando, Nimo tá. Já vou falar de Nimo, né? Nimo tá exposta. Eu estou dizendo no feminino não porque ela seja uma menina, mas no sentido de criança, tá? Ela criança. Mas ela está exposta. Imagina você. Você morreu e a gente pega teu esqueleto e coloca lá em exposição. Pensa como você ia se sentir. Você ia querer ficar lá exposta? Ou querer ver a tua mãe ali exposta? Não sei, né? Se é tão agradável assim de ficar deixando as pessoas que E ainda, né? Uma criança, né? Uma criança ali, menos de 10 anos. Um ser pequeno ali colocado. Eu nem coloquei foto de Nimo porque, né, não queria expor ela mais do que ela já está sendo exposta. E aí eu queria pensar no seguinte, né? O que é a bioarqueologia em si, como que eu fui parar nela, né? A bioarqueologia faz isso, né? A bioarqueologia ela faz análise de ossos humanos, né? Uma osteologia,
né, que identifica anatomicamente o que é cada osso, né? Crânio, os ossos do crânio. O crânio tem 28 ossos, né? A gente, ao total, tem em torno de 206 ossos. Variam as crianças, porque as crianças, os ossos delas não estão ossificados, então elas têm mais ossos do que uma pessoa adulta, porque estão, não é partidos, mas como eles não estão juntos, né? Os ossos estão meio que soltos. Então, as crianças têm mais ossos que nós adultos. Então, identificar anatomicamente quais são os ossos. Numa escavação, a gente faz isso. Se é uma pessoa adulta, a gente faz isso já em campo. As pessoas já separam em campo os ossos. Ah, isso aqui é um fêmur direito, isso aqui é um fêmur esquerdo. Já coloca num saquinho, né? Identifica. O crânio, normalmente, é a última parte do corpo que retira numa escavação. Quando você está escavando um sepultamento, a peneira, né, que é onde a gente passa sempre, é a malha mais fina possível para ser usada. E normalmente uma pessoa que conheça ossos humanos tem que peneirar, porque existem ossos muito fininhos, muito pequenos, como os carpos, né, os ossos do ouvido, né, que é o estribo, a bigorna, o martelo. Então, para não deixar passar, ou algum osso que possa estar quebrado também, os dentes também que possam estar soltos da mandíbula ou da maxila em cima. Então, é um pouco assim do procedimento de campo. Eu já estive num campo de escavação de sepultamento, onde tinha financiamento alto, então a gente estava escavando sepultamento com drone em cima, câmera por todo lado, então era assim, nossa, um outro rolê, assim, era uma escavação super detalhada, assim, muito detalhada. Tinha separação de solo, assim, por fase de coloração. A pessoa tinha criado, não vou citar o nome de arqueólogos aqui, tá? Mas a pessoa tinha criado um sistema próprio para isso. Era um negócio muito, muito detalhista. E aí, quando você chega em um laboratório, as pessoas estão em caixas, né? São colocadas em caixas, em campo mesmo. Você chega em laboratório, a pessoa está em caixa, aí são colocadas. Primeiro são, né, limpas, normalmente a seco, com escovinhas, pincéis, coisas de madeira, espátulas de madeira, para não arranhar os ossos. Já lavamos ossos, já participei de trabalhos onde foram necessários lavar ossos de gente. E estava tudo bem. Fui instruída isso por pessoas, né, por bioarqueólogas renomadas e de conservação mesmo, e que estava tudo ok de ser lavado, né? Eram bioarqueólogas que trabalham com conservação de osso e que não era nada demais, tipo, nossa, estamos lavando o osso. Não, estava tudo bem. Estava tudo bem. Não estamos surtando, não, que isso, né? Eu também estava achando, que estamos lavando o osso, como assim? Como assim você está me pedindo para lavar o osso? Não, Bibi, tá tudo bem, é tranquilo, não precisa surtar, é isso mesmo, o procedimento tá certo. Falei, tudo bem. Mas assim, não é qualquer osso que precisa ser lavado, que pode ser lavado, tem toda uma estrutura ao qual tem que ser seguida. Então, enfim. E aí, nessa situação de limpar, no lugar que eu trabalhei em Florianópolis, tinha uma estrutura, uma máquina, assim, vamos dizer, onde ela ligava e ela sugava o pó ao qual saía do osso. E aquilo eu achei fantástico, porque é isso, né? Porque o pó da terra é um negócio que, assim, né? Você vai respirar aquilo se você não tiver de máscara. E ainda assim, com a máscara, você vai sair dali, só o pó. E aí você vai limpando aquele osso e a máquina vai sugando aquele pó assim. E você vai limpando osso por osso com um pincel, uma escovinha e, se for necessário, uma espátulazinha. Então, são esses procedimentos de iniciais, assim. E aí, depois, o esqueleto é colocado em posição anatômica, né? Para passar pela análise bioarqueológica.
ser identificado todo, osteologicamente, né? Quais ossos estão aqui? Tem toda uma ficha para dizer esse osso está aqui, esse osso não está, tudo analisado, nananã. Aí vem as patologias, que são as doenças, né? Essa doença, se a pessoa está com isso, com aquilo, se existe uma possibilidade de identificação de faixa etária, quantos anos a pessoa tinha quando morreu, se alguma identificação de alguma coisa que possa ser, né? No caso da arqueologia, às vezes é mais difícil identificar uma possível causa de morte. Isso é mais plausível numa situação de antropologia forense. Eu já fiz análise de um esqueleto de antropologia forense também em Florianópolis, mas nunca, das análises de esqueletos arqueológicos, nunca identificamos, que eu estava, e nunca identificamos uma causa de morte, assim. Já identificamos patologias, né? Já identifiquei em análises doenças em esqueletos. E tem a questão, né, da questão do sexo biológico, que é uma questão à qual eu tenho muitas críticas a fazer, porque é isso, estamos pensando em contextos de parentes indígenas ao qual não podemos atribuir esse gênero, esse sexo biológico, porque tanto gênero quanto sexo biológico é uma coisa construída socialmente, ocidentalmente, por pessoas brancas. E existem vários parentes aos quais não vivem nessa binariedade de gênero, né, de macho e fêmea. E pensando de sexo biológico também, as pessoas vivem esquecendo da construção biológica do intersexo, né, da pessoa intersexual. Então, pensar nisso é esquecer, pensar, mas é o sexo biológico, é biológico. Tá, mas ainda assim é uma construção da própria medicina, da própria biologia. Pensando nesse passado tão antigo, não era uma coisa pensada pelos nossos parentes. Existem parentes hoje que não vivem nessa construção é, dual dessa visão de masculino e feminino. Então, eu não gosto de trazer esse tipo de análise nos esqueletos ao qual eu dialogo, ao qual eu conto a história dessas pessoas. Então, inclusive na minha dissertação, ao qual eu vou falar a história de Nimo, eu vou trazer a crítica sobre sexo biológico e gênero, que é uma crítica que eu gosto de trazer para contextualizar o porquê eu não estou falando daquilo, mas não me interessa de trazer essa discussão, porque para mim não é uma coisa que importa, não é uma coisa que faça muita diferença. Você pode. Ah, e como eu vim parar na bioarqueologia? É uma coisa engraçada, um tanto quanto engraçada, porque foi por uma série, que foi como eu fui parar na própria arqueologia, né? Quando eu tinha meus 7 anos, mais ou menos, eu era viciada numa série chamada Bones. Eu tenho, inclusive, essa série tatuada. Eu ainda sou muito apaixonada por essa série. Eu tenho várias coisas da série. Eu tenho almofadas, eu tenho lanternas. E eu assistia muito essa série, muito, muito, muito. E é melhor que Indiana Jones, vou falar, né? Eu tenho muitas críticas a Indiana. O Zeppelin, inclusive, ele fica me zoando. Ai, como você gosta da Bones? Eu falo, tu gosta de Indiana, então tu senta lá, né? Aí eu assistia muito Bones e eu falava, nossa, porque a Bones, ela, além de ser antropóloga, ela é arqueóloga também, né? Inclusive uma arqueóloga que trabalha com o Egito. E aí, que ela analisava múmias, né? E apesar dela ser bem, sim, não é que ela é tosca, porque depois tem os livros, eu tenho os livros da série, inclusive, né? Porque é uma série que foi inspirada em livros. Depois eles foram falar que ela é autista, né? Porque ela é muito grosseira, assim, com as pessoas. Ela tem dificuldade de comunicação. Mas ela é delicada com as pessoas ossos, assim. Ela tem amor, assim, com os ossos. Ela tem respeito, ela tem cuidado quando ela está contando a história daquelas pessoas. Quando ela está lidando com aquelas pessoas que se tornaram ossos, mas que não deixaram de ser pessoas. Então, aquela delicadeza, aquele cuidado que ela tem com aquelas pessoas,
aquilo mexia comigo quando era criança. Eu falava, nossa, eu quero fazer o que ela faz. E eu ficava encantada. E aí quando fui crescendo, eu falei, nossa, eu quero fazer o que ela faz. E aí eu fui pesquisar, e aí eu descobri o curso lá no Sul, e aí fui parar lá, mas eu queria fazer o que ela fazia. Não tinha, falavam para mim, não, mas aqui ninguém trabalha com ossos. E realmente, ninguém lá trabalhava com ossos, né? Ninguém trabalhava com bioarqueologia. Não tinha meia professora lá que fazia pesquisa em bioarqueologia. É tanto que eu saí de lá e fui passar um tempo em Florianópolis, né, trabalhando com a Luciane Zanenga, que é uma bioarqueóloga fantástica. Ela é assim, ela foi orientanda da Andréa Lessa, né, que trabalha no Museu Nacional. E a Luciane, nossa, é uma das melhores bioarqueólogas que eu já conheci. Inclusive, ela trabalha em São Paulo com a Vala de Perus, com as pessoas, né, com os presos políticos da Vala de Perus. Um contexto super delicado e triste, mas ela me ensinou muita coisa. Então, assim, e aí eu fui correndo atrás do que dava para correr atrás, porque em Pelotas eu não conseguiria chegar onde eu queria chegar. E aí fui para Floripa fazer, depois voltei para o Sul para conseguir me formar. E aí vim parar aqui. E aqui também, quando eu cheguei aqui, também não tinha ninguém. Tipo, né? A gente tem agora lá